A fotografia estava borrada nas bordas, mas os 5 sorrisos eram nítidos. Eduardo Linhares segurava o diploma de Direito com a mão esquerda enquanto abraçava Camila Fonseca, que ainda usava o cabelo torto após jogá-lo para o alto. Ao lado deles, Rogério Bastos fazia uma careta engraçada para a câmera, Marina Tavares ria com os olhos fechados e André Furlan, sempre mais sério, esboçava um sorriso discreto. Era 12 de dezembro de 2004, campus da Universidade Federal de Minas Gerais, 23h47. Essa seria a última imagem registrada dos 5 amigos juntos. A festa de formatura havia sido tudo o que sonharam durante os 5 anos de curso. O salão do Clube Atlético estava decorado com luzes douradas, e o cheiro de perfume misturado ao aroma dos salgadinhos criava aquela atmosfera única das celebrações acadêmicas. Eduardo, sempre o mais falante do grupo, discursava sobre os planos de abrir um escritório de advocacia. Camila, que havia sido a melhor aluna da turma, falava baixinho sobre o sonho de fazer mestrado. Marina, com seus cabelos cacheados presos em um coque elegante, contava sobre a vaga que conseguiu numa empresa de consultoria. André, fiel ao seu jeito reservado, apenas ouvia e sorria, pensando na proposta de trabalho que recebera de um escritório em São Paulo. Rogério, como sempre, fazia piadas e imitava os professores mais rígidos, arrancando gargalhadas do grupo. A noite de dezembro estava quente e úmida, típica do verão mineiro. As janelas do salão permaneciam abertas, deixando entrar a brisa que balançava levemente as cortinas. Lá fora, o campus da universidade estava silencioso, iluminado apenas pelos postes de luz amarelada que criavam sombras longas entre os prédios de tijolo aparente construídos nos anos 70. Era ali, naqueles corredores e salas de aula, que os 5 haviam construído uma amizade sólida, baseada em noites de estudo, trabalhos em grupo e conversas intermináveis no pátio central. Por volta das 2 da manhã, o grupo decidiu sair da festa. A ideia havia sido de Marina. Vamos dar uma última volta pelo campus antes de ir embora. Amanhã já somos ex-alunos. A sugestão foi recebida com entusiasmo. Camila sugeriu que passassem pela biblioteca, onde haviam passado tantas horas estudando. André quis ver mais uma vez a sala onde tiveram aula de Direito Constitucional. Eduardo propôs visitar o laboratório de informática, onde faziam pesquisas até altas horas. Rogério, sempre descontraído, disse que queria se despedir da cantina onde compravam café e pão de açúcar todas as manhãs. O último a vê-los foi Marcos Vieira, um colega de turma que estava saindo da festa no mesmo momento. Ele lembrava claramente de ter acerado com a mão para os 5 enquanto caminhavam em direção ao portão principal do campus. Eduardo carregava uma mochila preta nas costas. Camila segurava uma pequena bolsa de festa prateada. Marina levava nos braços o buquê de flores que ganhara da mãe. André caminhava com as mãos nos bolsos da calça social escura e Rogério balançava as chaves do carro, um Corsa azul que usava para levar os amigos para casa depois das aulas. A caminhada até o campus levaria apenas 5 minutos da sede do clube. O trajeto era simples: descer a Rua dos Guajajaras, atravessar a Praça da Liberdade e entrar pelo portão lateral da universidade, que ficava aberto 24 horas para os seguranças noturnos. Era um percurso que haviam feito centenas de vezes durante os anos de faculdade, sempre juntos, sempre conversando sobre os sonhos que estavam prestes a realizar. Ninguém imaginava que aquela caminhada noturna de dezembro se transformaria no maior mistério da história da universidade. O telefone da casa de Dona Rosa Linhares tocou às 11h30 da manhã de 13 de dezembro. Era Camila, com a voz preocupada. Dona Rosa, o Eduardo não chegou em casa ontem. Nós combinamos de nos encontrar na lanchonete da esquina às 10h para tomar café e relembrar a festa. A mãe de Eduardo sentiu o coração acelerar. O filho sempre ligava quando ia demorar para chegar, e ela havia esperado acordada até às 4 da manhã antes de ir dormir, imaginando que ele ficaria comemorando até mais tarde. Rapidamente, Dona Rosa descobriu que nenhum dos 5 havia voltado para casa. A mãe de Camila, Dona Aparecida, disse que a filha também não havia chegado. Os pais de Marina confirmaram que ela não dormira em casa. A família de André estava igualmente preocupada. Era totalmente fora do caráter dele não avisar sobre onde estava. Os pais de Rogério,
Donos de uma pequena oficina mecânica no bairro foram os últimos a ser contactados e também não sabiam do paradeiro do filho. Às 14 horas do mesmo dia, as 5 famílias se encontraram no campus da UFMG. Dona Rosa trazia na bolsa a foto da formatura que Eduardo havia mostrado orgulhoso na véspera, antes de sair para a festa. O campus, que durante a semana fervilhava de estudantes, estava praticamente deserto naquele domingo de dezembro. Apenas alguns funcionários da limpeza e seguranças circulavam pelos corredores. O cheiro característico de giz e papel velho que impregnava os prédios parecia mais intenso no silêncio. O delegado Antônio Silva, da 12ª Delegacia Regional, foi chamado para conduzir o caso. Homem de meia idade, com mais de 20 anos de experiência em investigações, ele nunca havia lidado com um desaparecimento coletivo. 5 pessoas não somem assim do nada, repetia enquanto anotava os depoimentos das famílias. Tem que haver uma explicação lógica. As primeiras hipóteses levantadas foram acidente de carro, sequestro para pedir resgate, ou algum plano que haviam feito juntos sem contar para as famílias. A investigação inicial se concentrou no carro de Rogério. O Corsa azul foi encontrado 3 dias depois, estacionado normalmente na garagem da casa da família. As chaves estavam sobre o criado mudo do quarto dele, junto com a carteira e os documentos. Não havia sinais de violência ou luta. O tanque estava com o mesmo nível de gasolina de quando Rogério havia saído no sábado à noite. Especialistas em perícia confirmaram. O carro não havia sido usado após a festa de formatura. Durante as 2 primeiras semanas, o campus foi vasculhado completamente. Professora Helena Moreira, coordenadora do curso de Direito e que conhecia bem os 5 estudantes, organizou grupos de busca com outros alunos e funcionários. Eles percorreram cada sala de aula, cada corredor, cada depósito, verificaram a biblioteca, os laboratórios, as áreas de convivência, o estacionamento e até mesmo os porões dos prédios mais antigos. Eles eram estudantes exemplares, dizia a professora aos jornalistas locais. Responsáveis, dedicados. É impossível que tenham simplesmente decidido desaparecer. A imprensa de Belo Horizonte começou a acompanhar o caso na 3ª semana. O jornal Estado de Minas publicou uma matéria de página inteira com o título Mistério na UFMG. 5 formandos desaparecem após festa. A televisão local fez reportagens mostrando as famílias em lágrimas, pedindo por informações. Cartazes com as fotos dos jovens foram colados em pontos de ônibus, semáforos e estabelecimentos comerciais por toda a região metropolitana. Mas conforme os meses passaram, a esperança começou a dar lugar à resignação. O delegado Silva explorou todas as pistas possíveis, verificou contas bancárias que não foram movimentadas, investigou possíveis envolvimentos com drogas ou atividades ilegais que não existiam, questionou ex-namorados e desafetos, que também não levaram a lugar algum. As câmeras de segurança da região haviam registrado o grupo saindo da festa, mas não havia imagens deles chegando ao campus. Em 2005, um ano após o desaparecimento, as famílias organizaram uma missa em memória dos 5 jovens na capela do campus. Dona Rosa, que havia envelhecido visivelmente naqueles 12 meses, segurava na mão a mesma foto borrada da formatura. Eu sei que eles estão em algum lugar, dizia entre lágrimas. Eles não iriam embora assim, sem se despedir. O caso oficialmente continuou aberto, mas gradualmente saiu das manchetes dos jornais. Novos estudantes chegaram à universidade, novos mistérios surgiram na cidade, e o desaparecimento dos 5 colegas foi se tornando uma lenda sussurrada entre veteranos e calouros durante os trotes de início de ano. 15 anos se passaram como folhas que caem silenciosamente no outono. O campus da UFMG havia mudado. Novos prédios foram construídos, laboratórios foram modernizados, e uma nova geração de estudantes ocupava os mesmos bancos, onde Eduardo, Camila, Rogério, Marina e André haviam sonhado com o futuro. Mas nas paredes antigas dos corredores, alguns cartazes desbotados com os rostos dos 5 jovens ainda resistiam, testamentos de uma dor que o tempo não conseguira apagar completamente. Joel Santana tinha 52 anos e quase 30 de profissão quando foi contratado para a reforma do Bloco C, um dos prédios mais antigos do campus. Pedreiro experiente,
cabelos grisalhos e mãos calejadas pelo cimento e pela vida, Joel havia trabalhado em dezenas de obras em Belo Horizonte. Conhecia cada tipo de tijolo, cada segredo que as construções antigas guardavam. Naquela manhã de abril de 2019, o cheiro de poeira e argamassa impregnava o ar enquanto ele e sua equipe preparavam as ferramentas para derrubar uma parede divisória no terceiro andar. A parede a ser demolida separava duas salas pequenas que seriam unidas para criar um novo laboratório de informática. Era uma estrutura simples, de tijolos comuns rebocados com massa grossa, típica das construções dos anos 70. Joel havia medido e remarcado o local, conferido as instalações elétricas e hidráulicas e obtido todas as autorizações necessárias. Era um trabalho de rotina, que ele esperava concluir em algumas horas. O primeiro golpe da marreta revelou que a parede era mais frágil do que parecia. O reboco se desfazia facilmente e os tijolos estavam assentados com uma argamassa de qualidade inferior. Essa parede foi feita às pressas, comentou Joel com seu ajudante, Toninho. Provavelmente uma reforma improvisada nos anos 80. Continuaram trabalhando metodicamente, removendo tijolo por tijolo quando algo inesperado aconteceu. No meio da parede, aproximadamente na altura do peito, Joel notou que havia um espaço vazio. Sua experiência lhe dizia que aquilo não era normal. Paredes divisórias não tinham cavidades internas. Curioso, ele usou uma lanterna para iluminar o buraco que havia aberto. O que viu o fez parar imediatamente. Dentro da parede, havia objetos que claramente não pertenciam àquele local. Toninho, vem cá ver isso, chamou Joel, com a voz alterada. Através da abertura na parede, conseguiam distinguir o que pareciam ser mochilas, livros e outros objetos pessoais. O cheiro que saía do vão era de mofo e papel velho, mas havia algo mais, um odor adocicado e estranho que Joel não conseguia identificar. Decidiu ampliar o buraco para ver melhor o que havia ali dentro. Conforme removiam mais tijolos, o espaço secreto foi se revelando. Era uma área de aproximadamente 2 metros de largura por 1,5 metros de profundidade, como se fosse um pequeno depósito construído propositalmente dentro da parede. E ali dentro estavam os pertences. 5 mochilas de diferentes cores e tamanhos, cadernos universitários, canetas, uma agenda, um celular antigo e até mesmo um buquê de flores secas, que havia murchado, mas ainda mantinha a forma original. Joel e Toninho se entreolharam em silêncio. Mesmo sem conhecer os detalhes, ambos intuíam que haviam encontrado algo importante. A descoberta foi imediatamente comunicada à administração da universidade, que por sua vez acionou a polícia. Em questão de horas, o terceiro andar do bloco C estava isolado, e peritos criminais começavam a catalogar cada item encontrado. Entre os objetos, uma agenda chamava especial atenção. Na capa, escrito com caneta azul, estava o nome Marina Tavares. As páginas estavam amareladas pela umidade, mas ainda legíveis. A última anotação era de 12 de dezembro de 2004. Formatura! Finalmente chegou o grande dia. Não vejo a hora de comemorar com os amigos. Na página seguinte, 13 de dezembro, havia apenas uma palavra escrita a lápis, com letra trêmula: ajuda. A descoberta de Joel Santana sacudiu não apenas o campus da UFMG, mas toda Belo Horizonte. Em 24 horas, jornalistas de televisões nacionais chegaram à universidade, transformando os corredores do Bloco C em um cenário de investigação que parecia saído de um filme. Dona Rosa Linhares, agora com 73 anos e cabelos completamente brancos, foi uma das primeiras a chegar ao local. Suas mãos tremiam quando segurou a mochila preta de Eduardo, a mesma que ele carregava na noite da formatura. O delegado Antônio Silva havia se aposentado 5 anos antes, mas foi chamado de volta para assessorar a investigação. Seus cabelos, agora ralos e grisalhos, e as rugas profundas ao redor dos olhos, contavam a história de um homem que nunca conseguira esquecer o caso dos 5 universitários. Eu sempre soube que eles não haviam simplesmente desaparecido, disse ele aos repórteres. Mas jamais imaginei que estivessem tão perto o tempo todo. A perícia revelou detalhes perturbadores. O espaço dentro da parede havia sido construído especificamente para esconder os pertences. Não era uma cavidade acidental. A argamassa usada para selar o local
era diferente da original da construção, indicando que a parede havia sido aberta, os objetos colocados ali dentro e depois fechada novamente. Análises de carbono indicaram que isso acontecera entre dezembro de 2004 e janeiro de 2005, exatamente no período posterior ao desaparecimento. Os celulares encontrados, apesar de antigos, ainda puderam ser examinados pelos peritos em tecnologia. No aparelho de Camila havia mensagens de texto não enviadas, rascunhadas na madrugada de 13 de dezembro de 2004. Uma delas, dirigida à mãe, dizia: "Mãe, estamos presos no campus. Não sei se vamos conseguir sair. Por favor, procurem no bloco C." Outra mensagem, aparentemente para o namorado, era mais desesperadora: "Carlos, estamos escondidos. Alguém nos viu. Não sei o que fazer." A agenda de Marina forneceu as pistas mais importantes. Além da palavra ajuda, escrita no dia 13, páginas anteriores revelaram uma inquietação crescente. Em novembro de 2004, ela havia anotado: "Estranho, professor Henrique fez perguntas sobre nossos planos após formatura, muito específicas sobre quem ficaria na cidade." Uma semana depois, Camila também achou estranha a conversa com o professor. Ele queria saber sobre nossas famílias, endereços, rotinas. Professor Henrique Almeida havia lecionado criminologia para a turma de 2004. Um homem na casa dos 50 anos, considerado brilhante pelos colegas, mas conhecido por ter opiniões controversas sobre justiça e punição. Após a descoberta dos objetos, ele se tornou o principal suspeito da investigação. Mas quando a polícia foi procurá-lo, descobriu que Henrique havia pedido demissão da universidade em janeiro de 2005, apenas um mês após o desaparecimento dos estudantes, alegando motivos pessoais. A busca por Henrique Almeida levou os investigadores a uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde ele havia se instalado após deixar Belo Horizonte. Agora com 70 anos, cabelos brancos e aparência frágil, o ex-professor foi encontrado vivendo sozinho em uma casa simples, cercada por livros de direito e filosofia. Quando confrontado com as evidências, sua reação foi inesperada. Não negou, não se defendeu, apenas suspirou profundamente e disse: "Já era hora da verdade aparecer." O que Henrique revelou nos dias seguintes chocou a todos. Segundo seu relato, tudo começou com uma discussão acadêmica que fugiu do controle. Na noite de 12 de dezembro, após a festa de formatura, os 5 jovens realmente haviam ido ao campus para se despedir. Lá, encontraram Henrique em seu escritório, organizando documentos para as férias. O que deveria ter sido uma conversa casual sobre o futuro profissional se transformou em um debate acalorado sobre ética e justiça. Eduardo questionou algumas das minhas teorias sobre punição preventiva, relembrou Henrique, com a voz embargada. Disse que eu estava defendendo ideias fascistas. Os outros concordaram com ele. A discussão esquentou e eu perdi o controle. O professor admitiu ter trancado os estudantes em uma sala do 3º andar do bloco C, inicialmente apenas para ensiná-los uma lição sobre respeito. Mas o que começou como uma intimidação se transformou em tragédia. Os detalhes finais foram os mais difíceis de ouvir. Durante a madrugada de 13 de dezembro, uma falha no sistema de aquecimento da sala onde estavam presos causou um vazamento de monóxido de carbono. Quando Henrique retornou ao campus na manhã seguinte, encontrou os 5 jovens inconscientes. Em pânico e temendo as consequências de suas ações, ele decidiu esconder os corpos e os pertences, esperando que a situação fosse interpretada como um desaparecimento misterioso. "Eu construí aquele espaço na parede para esconder as evidências", confessou Henrique. "Achei que ninguém jamais descobriria. Durante todos esses anos, carreguei esse peso sozinho. Cada noite, sonhava com aqueles 5 sorrisos da foto de formatura. A localização dos corpos dos 5 jovens ainda estava sendo investigada no momento em que esta história foi contada. Henrique havia fornecido informações vagas sobre um local digno onde os havia levado, mas os detalhes permaneciam confusos devido à sua idade avançada e ao estado emocional abalado. Para as famílias, a descoberta trouxe um misto de alívio e dor renovada. Dona Rosa Linhares, segurando novamente a foto da formatura, agora ainda mais desbotada pelos anos, disse aos repórteres:
Pelo menos agora sabemos que nossos filhos não escolheram nos abandonar. Eles foram vítimas de alguém que deveria protegê-los, educá-los. O caso dos 5 universitários da UFMG se tornou um marco na discussão sobre relações de poder entre professores e alunos e sobre como pequenos conflitos podem escalizar para tragédias irreversíveis. A parede onde Joel Santana fez sua descoberta foi preservada como memorial e uma placa de bronze foi instalada no local com os nomes de Eduardo Linhares, Camila Fonseca, Rogério Bastos, Marina Tavares e André Furlan. Hoje, 15 anos depois da descoberta, estudantes que passam pelo corredor do 3º andar do Bloco C ainda fazem uma pausa silenciosa diante do memorial. E às vezes, nas noites silenciosas de dezembro, quando o campus está vazio e o vento balança as árvores entre os prédios, é possível quase ouvir ecos de risadas jovens e sonhos que foram interrompidos por uma parede de tijolos e uma verdade que demorou 2 décadas para ver a luz. Epílogo: o caderno que ainda faltava. 3 meses após a confissão de Henrique Almeida, Joel Santana retornou ao Bloco C para concluir os reparos finais da reforma. O pedreiro havia se tornado uma figura conhecida no campus. Estudantes o cumprimentavam pelos corredores, professores paravam para conversar sobre a descoberta que mudara para sempre a história da universidade. Mas Joel carregava um peso que ninguém sabia. Havia algo que ele não contara à polícia sobre aquela manhã de abril. No dia da descoberta, enquanto os peritos catalogavam os objetos encontrados na parede, Joel havia notado que um dos tijolos no fundo do esconderijo estava solto. Discretamente, enquanto todos se concentravam nas mochilas e celulares, ele removeu o tijolo e encontrou um pequeno caderno encapado com papel pardo, escondido em uma cavidade ainda mais profunda. Por instinto, ou talvez por medo de complicar ainda mais sua vida simples, Joel guardou o caderno no bolso da camisa e decidiu levá-lo para casa. Durante semanas, o caderno permaneceu guardado na gaveta de sua mesa de cabeceira. Joel sabia que deveria entregá-lo às autoridades, mas uma curiosidade crescente o consumia. Finalmente, numa noite chuvosa de junho, ele se decidiu a abrir o caderno. O que encontrou o deixou sem dormir por várias noites. As páginas continham anotações feitas por André Furlan, o mais reservado do grupo, durante os dias em que estiveram presos na sala. Com letra cada vez mais trêmula devido ao frio e ao medo, André havia registrado tudo: as tentativas de escapar, as conversas sussurradas entre os 5 amigos, as promessas que fizeram uns aos outros e, principalmente, a descoberta aterrorizante de que professor Henrique havia mentido sobre suas intenções. Dia 3 na sala. Rogério descobriu que a fechadura foi soldada por fora. Não é um sequestro comum. O professor quer que morramos aqui. Camila encontrou uns papéis dele que falam sobre experimento comportamental, ir estudo de sobrevivência. Marina está muito fraca. Eduardo tenta manter nossa esperança, mas sei que ele também está com medo. A última anotação era a mais perturbadora. Professor Henrique voltou. Disse que estamos participando de um projeto especial sobre como pessoas enfrentam situações extremas. Que nossa morte será útil para a ciência. Estou escondendo este caderno caso alguém nos encontre um dia. Por favor, digam para nossas famílias que lutamos até o fim e que descobrimos a verdade sobre ele. Há outros antes de nós. Joel tremeu ao ler essas palavras. Durante dias, lutou com a decisão de revelar o conteúdo do caderno. Finalmente, numa tarde de agosto, procurou o delegado Silva, que havia voltado da aposentadoria para acompanhar os desdobramentos do caso. Com as mãos trêmulas, Joel entregou o caderno e contou sobre sua descoberta. O impacto foi imediato. A nova evidência revelava que Henrique Almeida não havia agido por impulso, como alegara em sua confissão. Tudo fora planejado. A referência a outros antes de nós levou a uma investigação mais profunda sobre o passado do professor. Registros antigos da universidade revelaram que entre 1998 e 2003, outros 5 estudantes haviam desaparecido em circunstâncias misteriosas. Todos eram alunos de Henrique, todos haviam questionado suas teorias durante as aulas. Quando confrontado com essa nova evidência, Henrique permaneceu em silêncio por horas. Finalmente,
Com um sorriso frio que gelou o sangue dos investigadores, ele disse apenas: "Vocês nunca vão encontrar os outros. E há coisas sobre mim que vocês nem imaginam. A investigação continua até hoje. Henrique Almeida morreu na prisão 2 anos depois, levando seus segredos para o túmulo. Mas o caderno de André Furlan permanece como um testamento da coragem e lucidez dos 5 jovens durante seus últimos dias. E como prova de que algumas vezes a verdade completa é ainda mais sombria do que qualquer mistério. Joel Santana nunca mais trabalhou em reformas de universidades. Hoje, aos 57 anos, dedica seu tempo a um projeto pessoal: construir casas populares para famílias carentes, sempre garantindo que não há espaços ocultos nas paredes, que não há lugar para segredos se esconderem. Porque, como ele aprendeu naquela manhã de abril, às vezes as paredes guardam mais do que apenas tijolos e argamassa. Elas guardam verdades que podem mudar tudo.